Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro 4, né? Acho que é o 4, sobre aula 12, sobre solos. A gente vai falar sobre solo, a gente falou sobre rochas, falou sobre relevo, falou sobre erosão e hoje a gente vai falar sobre a formação dos solos e os tipos de solos que existem, que são muitos, vocês vão ver. Tudo bem? Vamos lá então. Formação de solos. O solo é a camada superficial, né? Então, é a primeira camada que a gente tem na superfície terrestre. E ela é cheia de vida microbiana. Existem vários micróbios, matéria orgânica, material particulado, né, nesse solo compartimentado. As ações modeladoras que a gente viu, né, ações externas principalmente, ou seja, exógenas, chuva, água, de rios, vento, sol, elas vão transformar o nosso solo. E um dos processos mais importantes de formação dos solos é a alteração do material inicial, que fica no próprio local a ser transportado. Então a gente está falando aí de erosão. Lembra que erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação? Então o processo de erosão nos solos é o principal processo formador desse solo. Tudo bem? A pedogênese pedo é solo, né, terra em grego, gênese, formação. Então formação do solo, ela vai ser também muito desenvolvida através da vida microbiana que existem, principalmente na matéria orgânica, que tem na primeira camadinha do solo. A gente vai ver as camadas mais para frente. Então, os solos eles podem evoluir de maneira, né, como a gente. Eles evoluem, eles são mais rasos, mais grossos, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, né, no seu ciclo natural. Então, a gente vai ver como que é essa compartimentação, essas camadas dos solos. Então, a gente tem pedogênese, que é o processo de formação dos solos, e o solo ele se forma a partir das camadas, né? No primeiro estágio, a gente tem a rocha. Então, a rocha ela vai começar a sofrer algumas alterações, vai começar a criar uma camadinha de humus lá em cima, que dá para ver aqui, ó, está um pouco mais escuro, essa camada de humus sobre a rocha. E aí, a rocha vai se decompondo, vai liberando alguns materiais, essa camada de humus lá em cima, ela também vai se desenvolvendo, vai criando uma camada bem notada, que é a camada A, um pouco de vegetação, depois o solo se desenvolve mais, forma mais uma camada, camada A, camada B, camada C, os minerais das rochas vão se soltando, a vegetação também que vai morrendo, os animais que morrem na superfície vão deixando sua matéria orgânica nessa superfície, essa matéria orgânica também vai se locomovendo conforme a gente pode ver aí no esqueminha, até ter um solo muito desenvolvido com horizonte A, horizonte O, com horizonte A, com horizonte B, com horizonte C e com o horizonte R, que é a rocha-mãe. Então a gente tem esses horizontes, né, no solo. O horizonte O é a camada mais superficial, onde vai ter os restos de plantas e de animais. Horizonte A é o primeiro horizonte mineral, a gente vai ter aí partículas minerais misturadas com partículas orgânicas, ainda vai ser um solo bem escuro. Já no horizonte B, a gente vai ter predominância de minerais das rochas, mas já com uma movimentação desse solo. O horizonte C é basicamente minerais e o horizonte R, ou rocha-mãe, ou rocha-matriz, é a rocha a qual esse solo se formou. Então o solo é dividido por camadas, existem solos com camada Z, camada D, camada F, mas no geral a gente tem a O, a A, a B, a C e aí a rocha-mãe ou a rocha-matriz. Tudo bem? Então observem direitinho aí o esqueminha. Aqui a gente tem um solo de rocha, um solo rochoso, solos jovens, pouco desenvolvidos, e esse aqui, esse último esquema, é um solo já maduro, bem desenvolvido. A gente falou de intemperismo, né? E o intemperismo, como eu disse, vai ser um fenômeno importante para a decomposição dos solos. Então, chuva, água, ar, temperatura, tudo isso vai ser importante nesse processo de erosão, que é desgaste, transporte, sedimentação, para transformar quimicamente os solos. E aí a gente vai ter como, para relembrar, né, temperismo químico e físico. O físico é que vem principalmente da radiação e o químico principalmente das soluções aquosas, hidratação, dissolução, hidrólise e oxidação. Aqui a gente vai ter a primeira classificação dos solos, um pouco mais gerais, né? Então a gente tem todos esses fatores que controlam o temperismo, como o clima, relevo, a flora, a fauna, a rocha e o tempo geológico. E aqui uma primeira classificação dos primeiros tipos de solos. Então a gente tem 3 categorias de solos. Solos zonais, que são solos maduros, bem formados, com os horizontes A, B e C bem definidos.
Solos interzonais, que correspondem aos solos que indicam característica do local, ou seja, são solos formados no local, e solos azonais, que são solos que não são bem desenvolvidos e também são solos mais recentes. Então, solos zonais maduros, solos interzonais, características preponderantes do relevo, da rocha-mãe, e azonais são solos não muito desenvolvidos. E aí a gente também tem origem dos solos. Então a gente viu aqui classificação e aqui a gente tem as origens dos solos. Existem também algumas características das origens. Existem os solos eluviais. Os solos eluviais eles são formados no próprio local, né? Ou seja, sempre próximo, sempre distante de rios, porque o rio ele vai transportar o solo. Então os solos eluviais são solos mais continentais, tá? Solos, a gente tem como exemplo o solo do Massapê e o solo terra roxa, que são muito importantes aqui no Nordeste e no Sudeste brasileiro. A gente tem os solos aluviais, que são solos que não são formados na sua região, são formados principalmente em outras regiões e levados através pelas águas dos rios, principalmente, ou pelos ventos, que são solos giloés, que a gente vai ver. Né? Então, eluviais são formados na região, aluviais são formados em outra região e transportados pelas águas dos rios. A gente também tem uma classificação de solos contra a cor. Então, existem solos avermelhados, que é esse primeiro aqui que eu estou em cima. Os solos avermelhados, eles são ricos em ferro, manganês e alumínio, ou seja, são os latossolos, né? Existem solos amarelados, que normalmente vêm das várzeas dos rios, né? Por isso que ele tem essa cor mais amarelada na imagem 2. E os solos mais claros, que tem muito quartzo, né? Muito carbonato de cálcio também na sua composição. Aqui a gente vai ver que existem dois solos muito importantes no Brasil, que é o Massapê e a terra roxa, que são solos avermelhados, muito férteis, mas a gente vai ver mais para frente no slide. Aqui uma classificação por regiões, né? Vocês não precisam saber qual o solo de cada região do Brasil, mas essa tabela é importante porque vai dizer, né, que existem diferentes solos nas diferentes regiões do Brasil. Então, no norte a gente tem tanto solos rasos quanto solos profundos. No Nordeste a gente também tem solos muito profundos, como os latossolos, o Massapê, mas também solos mais pobres no sertão nordestino e no agreste de decomposição do granito. Então são solos mais claros, mais duros. No centro-oeste, latossolos, mas aí o solo do centro-oeste, vamos lembrar, no Cerrado, são solos muito ácidos que vão precisar de uma correção pela cal, uma correção por fertilizantes e agrotóxicos. No Sudeste, latossolos roxos, que são os mais ricos, mais férteis que existem no Brasil. E no Sul do Brasil são solos pouco desenvolvidos, né, solos bem rasos, por isso que no Sul a gente tem a cultura da pecuária, não a cultura de agricultura, porque os solos não são tão desenvolvidos, não são tão férteis, eles são usados mais para pecuária. Não precisam saber tudo, mas alguma noção ou outra, mas não dá para decorar essa tabela, nem eu consigo, mas é importante saber uma característica ou outra das regiões do Brasil. Aqui um mapão sobre os tipos de solos do Brasil. A gente tem então todos esses tipos de solos: argissolos, cambissolos, xernossolos, espedossolos, gleissolos, latossolos, luvissolos, neossolos, planossolos, plintossolos, organossolos, vertissolos. Para quem vai prestar a Unicamp aí, a Unicamp adora solos. E aí vocês têm que saber todos esses nomes aí. A Unicamp é a mais chatinha de todas com solos, tá bom? A gente vai ver cada um deles. Solos no Brasil, então. A gente tem o argissolo, que é um solo bem evoluído e bem argiloso. Então ele tem uma coloração, né, mais puxando para o vermelho, embora ele pode aparecer amarelo também, ou vermelho amarelado, como mostra aqui na imagem. Mas argissolo tem presença de argila, tá fácil esse, né? A gente tem o cambissolo. O cambissolo é um solo pouco desenvolvido, né? Ele vai ter só um horizonte B, ele vai ter um horizonte A bem grande e um horizonte B pequenininho. Tá vendo aqui? Deixa eu tirar a minha imagem. A gente tem o horizonte O de camada orgânica, próximo à superfície. Aí a gente tem um horizonte A bem definido e um horizonte B já menos definido. Tudo bem? Esse é o cambissolo, um solo pouco desenvolvido. O xernossolo, né, ele vai ser rico em matéria orgânica. Né? Então o xernossolo ele vai ter um solo bem escuro, né? Como a gente pode ver na imagem. Rendícico, aglúvico e áptico são características da coloração
características também da textura, mas o xenosolo é um solo rico em matéria orgânica. Já o espodossolo sofre um processo de podisolização. O que é isso? Podisolização é quando alguns compostos de alumínio e de ferro sofrem a presença do húmus, e aí eles viram ácidos, e aí eles vão ficar mais concentrados nos horizontes inferiores, eles vão reduzir a fertilidade, porque a gente vai precisar de uma grande fertilização na superfície. Se a gente tem húmus, né, e ferro, né, nos horizontes inferiores, a gente vai ter um solo menos fértil, como mostra a imagem aqui. Então a gente tem, aqui tem um horizonte bem definido, mas o resto está mais aqui para baixo. Então esse solo é pouco desenvolvido, né, não é muito fértil. Esse podossolo não muito fértil, com concentração de húmus e ferros nos horizontes mais inferiores. A gente também tem os gleissolos, que são solos hidromórficos, ou seja, com presença de água, saturados de água, ricos em matéria orgânica, né, e apresentam uma redução de compostos de ferro. Então são solos bem ricos, embora não tão desenvolvidos como mostra a imagem. A gente tem então as camadas de matéria orgânica importantes, mas aqui a gente já tem rocha, ó. Então é um solo pouco desenvolvido. O luvissolo, que é essa outra aqui, a gente vai ter, é um solo não hidromórfico, ou seja, não tem presença de água, não vai bem com presença de água, né? E ele tem um horizonte primeiro, né? O primeiro horizonte superficial mais lixiviado. Lembra que a lixiviação é aquela lavagem do solo pelas águas das chuvas. Como não tem muita água, vai ter presença de argila, né? Já brincaram com argila? A argila demora muito para absorver água. Esse é um tipo de solo bem argiloso. O neossolo é um solo pouco desenvolvido e tem ausência de horizonte B. Tá vendo? Ó? Basicamente, a gente tem um A e aí rocha. A e rocha, A e rocha. Então, ele não tem horizonte B, apenas o horizonte OA e a rocha. E os latossolos, a gente tem latossolos vermelhos, latossolos vermelho-amarelos, latossolos amarelos e latossolos brumos, né? Tem uma gama muito grande de latossolos. São solos muito evoluídos, laterizados, ou seja, com presença de água, rico em argila, minerais e também óxidos de ferro e alumínio. São solos muito férteis. A nossa terra roxa é um tipo de latossolo. Para terminar a última caracterização de solos, nitossolo, que é um solo bem evoluído, com presença de argila, apresenta várias superfícies brilhantes, né? Tem tipo uns cristalzinhos, não sei se dá para ver muito bem nessa imagem, mas é um solo bem evoluído, muito vermelho, porque ele tem muita presença de argila, e ele é bem ceroso, né? Parece que ele é bem airado, sabe? O soufflé, o chocolate, ele parece aquele chocolate soufflé, porque ele é bem airadinho, ele tem as suas cerosidades. O organossolo, como o nome diz, né, ele é pouco evoluído, mas ele vai ter muito material orgânico. Então a gente tem uma camada O, e é um solo bem escuro. Então a gente tem uma camada O com presença de matéria orgânica, mas ele é pouco evoluído, é a camada O e a rocha, apenas. Tá? Organossolo, lembra de matéria orgânica. Plintossolo, o plintossolo vai apresentar plintitização, que são essas pintinhas, né? Lembra de plintossolo, lembra de pintinhas. São essas pintinhas que são óxidos de ferro que aparecem em forma de manchas no seu perfil. O planossolo são solos com perda de argila, então eles não são avermelhados, eles são mais claros, né? E aí a gente vai ter uma concentração de argila, principalmente no horizonte superficial, ou seja, próximo à superfície. Então, aqui em cima a gente tem um pouquinho de argila, né? Mas o resto do solo não tem argila, além de ser uma permeabilidade bem lenta por ter a concentração de argila. E o vertissolo, o último, é um solo desenvolvido, mas ele é muito restrito pela sua capacidade de movimentação, né? Ele é um solo evoluído, com presença de muita matéria orgânica, mas ele não consegue, por exemplo, se evoluir um pouquinho mais que isso, porque é um solo que fica restrito a algumas regiões. Tudo bem? Eu sei que são muitos solos diferentes. De novo, não precisam decorar todos, a não ser os que vão prestar a Unicamp. E aí sim, a Unicamp adora isso. Solos férteis no Brasil. Falando de solos férteis no Brasil, a gente tem a terra roxa, que é um dos solos mais férteis. Vê como ele é bem avermelhado, uma coloração bem escura, formado por rochas vulcânicas como basalto. Então houve um surgimento de rochas vulcânicas há milhões de anos atrás, e a terra roxa é formada através desse surgimento de solo de rochas vulcânicas. Ele vai ser encontrado principalmente no centro-sul, na bacia do Paraná, né? Ele foi muito usado na cultura do café aqui no Sudeste, presente em climas quentes e semi-úmidos ou climas quentes e úmidos. Chama terra roxa porque vem do italiano terra rossa, né?
seria vermelha, mas aqui ficou terra roxa. O solo massapê, que é um outro solo, latossolo, importante, fértil no Brasil, que fica na região do Nordeste, tem essa coloração escura, um teor de argila é muito alto, né? Também típico de solos de ambientes quentes semiúmidos no litoral nordeste, e ele é muito bom para agricultura ali na zona da mata nordestina. O salmourão é um outro tipo de solo que a gente tem aqui no Brasil, também fértil. A coloração dele é mais clara por causa do acúmulo de argila, então ele vai ter baixa permeabilidade, mas ele é muito arenoso, e aí por ele ser arenoso vai facilitar a plantação, né? O salmourão é muito usado na agricultura, mas ele tem uma acidez muito alta, então vai ser preciso usar corretivos agrícolas para organizar, né, esse solo, para não deixar ele tão ácido e assim conseguir plantar. Esses 3 presentes no Brasil. Existem os outros que não são tão presentes no Brasil, como os litossolos, que são solos ricos em minerais, são solos rasos, pouco desenvolvidos, eles são muito pedregosos e duros também, mas eles são muito bons na agricultura, porque eles são rachadinhos, então isso acaba percolando mais água e desenvolvendo mais a agricultura. Ele é muito típico de ambientes, de climas quentes e secos, como regiões semiáridas e nordestinas, regiões semiáridas e desérticas. O Chernozem é o solo, dizem, né, que é o solo mais fértil do mundo, muito presente na planície russa, né, então é um solo escuro, com presença de humus, matéria orgânica. Ele é bem profundo, bem desenvolvido, então vai ser favorável à agricultura. Como eu disse, ele aparece principalmente lá na planície, tanto na planície europeia, mas principalmente na planície russa. O loess, que é um tipo de solo de coloração, aqui está parecendo que ele está claro, mas está vendo aqui que ele é mais escuro nessa compartimentação? Então ele tem uma coloração mais escura no seu interior, ele tem um alto teor de cálcio e argila, que são minerais importantes no desenvolvimento dos solos, é considerado um dos melhores solos agrícolas do mundo, mas ele é muito frágil, ele é muito fértil, mas muito frágil, ele é muito encontrado nos Estados Unidos, na China e aqui na América do Sul, no sul da América do Sul, né? Ele é um solo formado pela ação dos ventos, né? Os ventos, como ele é um solo muito frágil, muito compartimentado, muito leve, né? Os ventos acabam trazendo partículas e acabam depositando esses solos nas bacias sedimentares. E aí, por último, acho que é o último, os podizólicos, né? Os solos podizólicos, que sofrem aquele processo de podizilização, lembra? Que são as manchinhas. Então, eles são solos profundos, bem desenvolvidos, pouco intemperizados do que o latossolo. O latossolo ele é muito vermelhado, lembra? Por causa da laterização, por causa da lixiviação. Os podizólicos eles sofrem menos intemperização, então eles são mais escuros, e ele é muito fértil, naturalmente, com grande potencial para a agricultura. Beleza, pessoal, é isso. Assistam a aula, façam atividade, façam tarefa online também. Estou olhando quem não faz tarefa online, hein? E aí, semana que vem, a gente volta com mais uma aula. A gente vai começar a apostila 5, se eu não me engano. 5 não, 6, acho que é 5 sim, a gente começa a nova apostila, ainda em GEL. Tudo bem? É isso, valeu e tchau, tchau.